Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Sim, nós conseguimos. Finalmente, colocamos um presidente de direita no poder. Porém, grande parte das velhas raposas do Congresso permaneceram. E os deputados que traziam a promessa de renovação, a suposta bancada direitista da Câmara, que foi eleita na cola do Bolsonaro, na verdade é formada em sua maioria por parlamentares desprovidos de qualquer ideologia política ou propósito de missão. São apenas oportunistas que gravitam em torno do próprio umbigo, querendo garantir o seu a qualquer custo. E para completar, temos uma Suprema Corte completamente aparelhada ideologicamente, composta por 11 magistrados progressistas. Só alguém muito imbecil para achar que em um cenário como esse, Jair Bolsonaro iria sozinho mudar o Brasil. No entanto, ele é o ponto de desequilíbrio do sistema e em menos de um ano fez infinitamente mais que qualquer um dos seus antecessores. Todos os ministros do seu governo foram nomeados por critérios técnicos e não através de acordos políticos partidários. Os índices de criminalidade no país estão em queda vertiginosa. O risco país caiu, a inflação está em baixa e temos a menor taxa de juros dos últimos 33 anos. Só falta uma votação no Senado para ser aprovada a maior e mais necessária reforma da Previdência, que foi realizada sem qualquer tipo de toma lá da cá. O Brasil cresceu no segundo trimestre 0,4%, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da Indonésia. Os impostos para medicamentos foram cortados. O Ministério da Economia também reduziu para zero a tarifa do imposto de importação de 281 bens de capital e de informática. Tivemos um aumento de mais de 25% nas exportações. O Ministério da Educação, pela primeira vez desde o fim do regime militar, está nas mãos de um gestor competente. E de forma inédita, essa república passa o ano sem uma única denúncia de corrupção envolvendo o poder executivo. Porém, uma democracia não é formada apenas pelo poder executivo. Temos o legislativo e o judiciário. E estes estão trabalhando em conjunto para minar o levante conservador e preparar o terreno para a volta de um governo pró-establishment, para a volta de um governo pró-cleptocracia, seja de esquerda ou de centro. Basta analisar as derrotas que o país sofreu. Lei de abuso de autoridade e a anulação das sentenças onde o réu delator falou depois do réu delatado. Duas medidas que deixarão a Operação Lava Jato tetraplégica. Mas não para por aí. Lei das fake news e o aumento do fundo partidário, devidamente aprovados. E agora, se essa semana o STF aprovar a prisão de réu somente após o trânsito em julgado, o juiz que ousar colocar um político corrupto atrás das grades antes será punido pela lei de abuso de autoridade. Ou seja, como bem disse o jurista Modesto Carvalhosa, estamos prestes a viver na República dos Bandidos. Mas não se engane, tudo isso que está acontecendo tem método, e é isso que vamos entender hoje. Bom, é inegável que nos últimos 4 anos a esquerda vem sofrendo uma sequência de derrotas na América Latina. E Bolsonaro foi a mais devastadora dessas derrotas. Mas o Foro de São Paulo não acabou. Eles planejaram um revide. E agora estamos presenciando toda a estratégia sendo colocada em prática. No último mês, os países vizinhos estão enfrentando caos social e desestabilizações nos seus respectivos governos. E no Brasil, além de todas essas derrotas impostas pelo STF e pelo Congresso que eu citei, de repente, parte da base aliada do governo se voltou contra o presidente. Então vamos ligar os pontos. No dia 23 de setembro, a OEA, através de uma ação entre Brasil e Estados Unidos, desferiu um duro golpe contra o Foro de São Paulo, invocando o TIAR, Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, para investigar a relação entre a Venezuela e o tráfico de drogas.
No dia seguinte, 24 de setembro, Nicolás Maduro viajou para a Rússia e o seu braço direito, Diosdado Cabello, foi para a Coreia do Norte. Qual é a motivação dessas duas viagens? Se não a de conseguir apoio para uma ofensiva. Tanto que depois disso todo o processo começou. Basta analisar comigo. No dia 30 de setembro, o Peru entra em uma crise interna, fazendo com que o presidente Martín Vizcarra feche o Congresso e barre nomeações ao Supremo Tribunal. Em 8 de outubro, no Equador, inicia-se uma série de protestos violentos, provocados supostamente aí pela alta dos combustíveis, e isso leva o presidente Lenín Moreno a transferir a sua capital e decretar estado de sítio no país. Dois dias depois, no dia 10 de outubro, na Honduras, a oposição de esquerda vai às ruas em protestos violentos, exigir a queda do presidente Hernández. E agora no Chile vemos uma série de manifestações violentas, supostamente provocadas pelo aumento nas tarifas do transporte público. Em resposta, o presidente Piñera reduziu os preços para que os protestos parassem. Porém, não adiantou, o vandalismo se intensificou. Manifestantes violentos destruíram boa parte da rede de metrô de Santiago. Saquearam dezenas de supermercados e estabelecimentos comerciais. Incendiaram veículos e várias cidades agora estão sob toque de recolher. Pelo menos 8 pessoas já morreram. Piñera, em reunião aí com os militares que controlam 5 regiões do país, declarou estado de emergência. E não podemos esquecer do vazamento de petróleo que poluiu todo o nosso litoral nordestino. Até agora, a origem desse desastre é desconhecida, mas após a análise da substância foi identificado que o óleo é proveniente da Venezuela. Na última sexta-feira, o braço direito de Maduro, Diosdado Cabello, aquele que viajou para a Coreia do Norte, fez a seguinte declaração: o que está se passando no Peru, Chile, Equador, Argentina e Honduras é apenas uma brisa perto do furacão bolivariano que está por vir. Ou seja, está tudo devidamente orquestrado. O Foro de São Paulo fará o que for preciso para retomar o seu projeto de transformar a América Latina em um grande bloco comunista. Na era PT, fomos o grande financiador desse projeto. Por isso, a investida contra o Brasil é a mais importante e tem tudo para ser a mais forte. E aquele que foi eleito declarando guerra ao Foro de São Paulo, hoje enfrenta traições de todos os lados. O estamento burocrático age para criminalizar seus apoiadores mais leais, minar o movimento conservador e forjar um crime para derrubá-lo da presidência. Sinceramente, a única solução que vejo é permanecermos fiéis ao Bolsonaro. Não tem por que se voltar contra ele agora. Fazer isso é ser parte da estratégia do foro. Como falei no início do vídeo, Bolsonaro é o ponto de desequilíbrio desse sistema nefasto. Algumas caneladas, como ter indicado o Aras na PGR, não justifica abandoná-lo nesse momento crítico. Enquanto não cometer nenhum crime, enquanto não se envolver em um escândalo de corrupção real, nosso apoio ao presidente deve ser integral. Bolsonaro é honesto. O cara ficou mais de 30 anos dentro do Congresso, passou aí pelo auge da cleptocracia petista e se manteve incólume à corrupção. E agora, justamente na eminência do retorno de um projeto de poder submisso ao Foro de São Paulo, vemos parte da direita se voltando contra o presidente que representa o maior obstáculo a isso. Acorda, porra! E por hoje é isso aí. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Curte e compartilha esse vídeo para ele ganhar relevância. Confere se você continua aí inscrito no canal. Confere se o sininho das notificações está ativo.
E se você gosta do trabalho que eu venho fazendo e quiser ajudar a manter esse canal em plena atividade, contribuindo com qualquer valor, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição. E não deixa de visitar a minha biblioteca, bibliotecadoluiz.com.br. Então até o próximo vídeo, valeu!